abrir as suas Bíblias, o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Verso 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Por esse verso aí, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai bendito, nós estamos diante da presença, diante do santo altar está as nossas vidas. Eu venho te suplicar, ó Deus bendito, a tua misericórdia sobre a minha vida e compaixão de mim, ó Deus, que preciso de ti, necessito da tua ajuda, Senhor. Necessito, Pai Santo, do Santo Espírito comigo nesta noite e fala com o teu povo, Senhor. Usa minha vida, usa meus lábios, minha voz para transmitir a tua palavra nesta noite. Teu Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, apesar de mim, Deus, usa-me, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto do Evangelho de Lucas, ele trata sobre esse princípio de oração. Eu quero chamar a atenção dos irmãos esta noite para este pedido dos discípulos. Está aí na segunda parte desse versículo: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não são nenhum desses casos, são um evangelho exaustivo que conta de forma minuciosa a vida de Jesus Cristo, o que ele fez. Mas cada um desses evangelistas, ele descreve de uma perspectiva, de uma visão, de uma direção para orientar o povo de Deus. Eles têm orientado pelo Espírito Santo de Deus, eles escrevem uma direção, aquilo que Cristo fez. Alguns repetem, algumas partes, mas eles não são nenhum deles são exaustivos, nem de todos os 4 evangelhos são exaustivos tudo aquilo que Cristo fez em toda a sua vida. Mas um tema que é bastante falado por Jesus Cristo é sobre a oração, em relação à necessidade de orar, a importância da oração, como se deve orar, quando se deve orar, onde se deve orar. O Cristo ele fala bastante em relação à oração. Bem como ele falava da oração, ele também tinha uma vida de oração. Com frequência, a Bíblia cita ele em oração, noite orando, horas de oração, ele se retirava para orar. E aqui o texto fala que Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, o discípulo faz um pedido para ele: ensina-nos a orar. É interessante que esse discípulo viu Jesus Cristo orando, viu ele multiplicando o pão, viu ele dando vida ao morto, viu ele curando o cego, viu ele fazendo deixado andar. E em nenhuma situação dessa a gente vê o discípulo dizer: Senhor, nos ensina a fazer isso também. Nos ensina a multiplicar pão, nos ensina a fazer o cego chegar, nos ensina a fazer o morto andar. A gente não vê eles fazendo isso. Mas na oração eles pedem: ensina-nos a orar. A pergunta é: por que os discípulos fizeram esse pedido a Jesus? Por que eles pediram para que Jesus Cristo os ensinasse a orar? Qual a razão deles voltarmos e a oração? Nos ensinem a orar. Quando a gente olha de forma mais profunda a palavra de Deus, podemos aferir algumas situações por que eles fizeram esse pedido. Eu quero aqui pensar em alguns pontos que pode ter levado eles
eles viam Jesus Cristo orando. Eles viam em Cristo o hábito da oração. Quando Jesus Cristo foi batizado por João, depois que ele saiu das águas, que ele recebeu o Espírito Santo, que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E lá ele passou um período de 40 dias, 40 noites, orando, jejuando, falando com o Pai. Depois disso, diz que o diabo deixou até o momento oportuno. Não abandonou definitivamente, mas deixou isso até o momento oportuno. E quando a gente vai ver Jesus Cristo, a gente olha para a história de Jesus Cristo e vai encontrar ele inúmeras vezes, os evangelistas citando ele em oração. Por exemplo, quando ele escolheu entre os discípulos, os 12 apóstolos, ele passou a noite orando, falando com o Pai. E ao terminar aquela oração, ele escolhe 12 dentre aqueles homens e escolhe como seus apóstolos, como seus discípulos, torna-lhe apóstolos. Nós temos ali um exemplo quando Cristo sobe ao monte com Pedro, Tiago e João para orar, e lá ele é transfigurado. E quando eles voltam, está ali a multidão alvoroçada com problemas, e há um questionamento: por que nós não conseguimos expulsar? Que eles falam que há algumas casas que só conseguirão ser expelidas com jejum e oração. Antes que falamos alguma coisa, antes que a gente abra a boca e fala, ensina alguém a fazer alguma coisa, precisamos demonstrar isso na prática, como fazer na nossa vida diária. Quando Cristo repreende os discípulos, os fariseus, pela sua hipocrisia, porque eles falavam para fazer aquilo que eles não faziam, e Cristo os chama de hipócritas. Então a vida de Cristo era marcada pela oração, ele era um homem de oração, e os discípulos ouviam isso, ouviam ele orando. Então esse é o exemplo, esse exemplo de Cristo estar em oração, isso marcou os seus discípulos. A noite que Cristo foi traído, ele saiu para o Monte das Oliveiras, como era costume, e foi orar. Diz que a sua alma ele se angustiou, e ele saiu com os seus discípulos, e foi um pouco mais à frente, e levou alguns com ele. E orava, e isso estava mais angustiado. Ele deixou aqueles outros grupos que estavam por ali, e foi mais à frente: eu fico aí, eu vou aqui mais à frente orar. E Cristo, que ele orou, ele voltou, o discípulo estava dormindo, ele nos acorda e volta para orar de novo. Ele volta, estava dormindo ainda, novamente. E Cristo ele volta novamente para orar, e quando chega, ele acorda, porque chegou a hora, filho do homem, chegou a hora que o traidor vem. Ele fala para os seus discípulos que o espírito estava preparado, mas a carne estava fraca. A necessidade da oração é que a nossa carne é fraca. É interessante que a gente tem visto no século XXI, nossos dias, que tem levantado algumas bandeiras, algumas superstições em relação à oração. Quando preparava esse estudo para hoje, eu fiquei pensando sobre isso. Que alguns dizem que a oração é a chave que abre portas, a oração é que abre, que torna o impossível impossível. E eu fiquei pensando sobre isso, e a conclusão que eu cheguei é que a oração não abre porta, a oração não torna nada possível. A oração ela apenas nos liga com Deus, a oração ela é uma vida de relacionamento com Deus. O que abre porta é Deus, o que torna o impossível possível é o próprio Cristo agindo em nós. Por isso Cristo ele se relacionava com o Pai por meio da oração. A palavra de Deus fala que ele venceu a morte, ele tinha autoridade sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos, ele tinha autoridade sobre a morte, ele tinha autoridade, tinha poder. Mas para se relacionar com Deus da forma que ele estava como homem, ele precisava da oração para manter o seu relacionamento com o Pai. Cristo nos ensina. O grande exemplo que os apóstolos viram em Cristo de oração. Oração. E é uma grande batalha para todos nós, para orarmos. Nós enfrentamos um grande desafio para orarmos.
Creio que todo crente enfrenta esse desafio para orar. A não ser que você não tenha orado, isso não tem nenhum desafio. Quando aquela chama de oração do mentiu, que não é uma oração. Quando a gente para orar, a gente enfrenta um grande desafio. Uma grande guerra, uma luta que nós travamos. Se nós dispomos a orar, você vai enfrentar uma grande batalha contra aquilo que está exterior e aquilo que está interiormente em você. O segundo ponto que eu quero extrair nessa noite é que na oração, os discípulos dependentes com Cristo, não há espaço para a glória. Mateus 6, verso 5 e verso 8. Mateus 6, verso 5 e o verso 8. 5 ele fala: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. É verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 8: não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de que tem necessidade antes que lhe peçais. Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos. Quando Jesus Cristo ia orar, e ele orava constantemente, ele não procurava as esquinas da praça para ir orar. Ele não procurava os locais de destaque da sinagoga para orar. Ele não chamava para ser a multidão para orar, para ir orar. Cristo ele se retirava. E Lucas fala que ele saiu às 9 horas da noite, volta das 4 horas de madrugada para orar. Lucas escreve isso. Geralmente, quando ele despedia as multidões à noite, ele saía para ir orar. Aquele episódio quando os discípulos viram Cristo e pensou que era um fantasma, Cristo despediu a multidão, despediu os apóstolos e saiu para orar. Quando ele ouve a oração, já se fazia tarde e ele caminha sobre o mar, então tinha uma tempestade, tinha uma turbulência. Quando o discípulo ali vê, não reconhece claramente que era Cristo, pensa, vamos dizer, é um fantasma, e Pedro fala: Senhor, se é tu mesmo, manda eu bater você. Quando a gente olha para Cristo, ele fala assim: a oração, ele nos ensina a entrar no quarto em secreto e falar em secreto com Deus. Ou seja, é algo de intimidade com o nosso Pai, algo de comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Na oração não há espaço para a tua glória. A oração é onde nós nos derramamos diante do Senhor. E essa é uma das principais mensagens que ele ensina aos discípulos sobre a oração. A oração tem que se esvaziar de si mesmo, tem que se diminuir, reconhecer o seu estado de pecaminosidade e depravação, o seu estado de dependência de Deus. Terceiro ponto que eu quero destacar esta noite: por meio da oração, nós temos acesso às promessas de Deus. Por meio da oração, nós temos acesso às promessas de Deus. Lucas 11, versos 9 e 10. Lucas 11, versos 9 e 10. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aqui o próprio Cristo ensinando para os discípulos sobre a oração e sobre aquilo que é alcançado no meio da oração. E aqui ele não fala assim para orar, mas ele fala sobre a persistência na oração. Pedir, buscai, batei. E ele ensina sobre o amigo que chegou de madrugada na casa do outro, começou a bater na porta pedindo que ele lhe ajudasse.
já de madrugada, e ele continuou batendo. E você aquele amigo não abriu porque o outro batia, mas estava importuno para que ele se deixasse importunar. Ele fala dessa viúva que diariamente é o juiz, resolve, eu julgo meu caso, de novo julgo meu caso. A oração ela nos dá acesso às promessas de Deus, acessar aquilo que Deus tem nos prometido. Mas não é apenas chegar diante do Senhor como Senhor me dá isso e já recebi, não, mas a oração ela nos liga com o Senhor no relacionamento, nos fazendo ter acesso àquilo que Ele prometeu, sobretudo como nos relacionar com Deus. O que é mais importante na oração não é receber bênçãos, não é buscar por bênção, mas buscar ajustar um relacionamento com Deus. Deus conhece aquilo que nós precisamos antes que nós pedimos, e fala lá em Mateus, no Evangelho de Mateus. Antes que nós pedimos a Ele, Ele já sabe daquilo que nós estamos, Mateus 6, versículo 8. Para que essa oração ter acesso a Deus de Deus, é que por meio do relacionamento com Deus, como filhos, relacionando com o Pai, Ele nos ouve, Ele atende. Porque antes de buscarmos uma bênção, nós buscamos um relacionamento com o Senhor. Mateus 7:7. Ele fala também sobre a importância de orar. Pedi, dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Próprio ensinando, vai, peça, busca, ore, clame ao Senhor, insta com o Senhor. Esteja buscando com persistência e consistência o Senhor. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Quero ler também com os irmãos. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. O Senhor falando, se buscar em meu nome, se pedir em meu nome, eu farei. Agora aqui há algo muito importante que nós vamos destacar quando Cristo ainda quer orar. Essa oração está ligada à glória de Deus, mas esse pedido, essa resposta à oração, ela está ligada à glória de Deus. Deus não vai conceder algo para nós porque eu pedi. Ele vai conceder aquilo que glorifica a Deus. E Ele fala de forma clara que para que o Filho seja, para que o Pai seja glorificado. O objetivo dele conceder bênçãos para que Deus seja glorificado. Meus queridos irmãos, o Senhor nos ensina sobre essa prática da oração, sobre o dever de orar sempre, a necessidade de orar e nunca desfalecer. Como devemos orar, por que devemos orar, e que nós devemos receber na oração. Ele nos fala que Ele vai atender, que Ele vai responder, que Ele vai ouvir. Tiago 4:3, gosto desse texto, esse foi o primeiro versículo que eu memorizei. Tiago 4:3. Pede, não recebe, o que pede mal, pede para esbanjar seus próprios deleites. Pede, não recebe, e pede mal. Muitas orações Deus não vai responder, porque nós sabemos pedir, não pedimos de acordo com a palavra de Deus. Deus não é aquele pai abobalhado que dá tudo que o filho pede, porque o filho pediu. Não, Deus não faz isso. Aquele pai que é manipulado pelo que o filho pediu e acaba fazendo. Nós temos aí na internet, nas redes sociais, aqueles memes, os pais, ajoelhado, e a criança com o trombozinho, uma coroa, e o nome lá, bebezinho. Então o pai é aquele serviçal, faz tudo que o filho quer, e o filho é o bebezinho que manda e ele obedece. Deus não é isso. Deus não faz assim. Deus não age dessa forma. Deus tem os livros dele para responder a oração. Deus tem os modos dele para ele agir. Deus não age porque eu insisti, porque eu pedi, porque eu quero.
Deus faz, Deus dá aquilo que vai glorificar o nome de Deus. Deus dá aquilo que Ele tem projetado para proporcionar um filho, um servo fiel, pede. E Ele dá também ao ímpio, Ele dá a chuva, o dia, o sol. Não há nenhuma dádiva que o homem recebe no mês que não vem de Deus. Toda boa dádiva que vem do Pai das luzes, de Deus. Não vem do diabo, vem de Deus. Para o filho, o Senhor não quer simplesmente encher de bênçãos. Ele quer nos ensinar que a maior bênção que nós podemos adquirir, concebida da parte de Deus, é ter um relacionamento com Deus e almejar estar com o Senhor eternamente. Esse relacionamento que começa aqui e vai para a eternidade. Imagine você que é pai, que é mãe, o filho chegar em você pedindo coisas que ele quer. Aí o Senhor nos ensina, imagine se seu filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra para ele. Se você lhe pedir um peixe, vai dar uma serpente. Para vocês que são maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. O Senhor Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. A palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós temos aí uma imensidão de bênçãos que o Senhor escreve, que está disponível aos seus filhos. A questão é como desfrutarmos dessas bênçãos, como usufruir dessas bênçãos, apenas pedindo a Deus, apenas, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, não. O Senhor, antes de nada, quer nos ajustar o nosso relacionamento com Deus. E a oração nos leva a nos ajustar aos padrões de Deus. Os queridos, algo interessante, a oração, ela precisa, ela deve ser de acordo com a palavra de Deus. Não é apenas uma palavra solta, não é apenas palavras que vêm do coração egoísta, mas ela deve estar recheada da palavra de Deus. Para termos acesso ao Senhor, nós precisamos da sua palavra. O Senhor nos falou a maneira que, como nós relacionamos com Ele, como nós chegamos a Ele. Deus nos revelou por meio da sua palavra. É através dessa palavra nós conseguimos nos achegar à presença desse Deus que é grandioso, que é santo, que é puro e perfeito. Conversava ontem com os adolescentes sobre a questão da oração, a importância, a necessidade que temos de orar, de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor, de nos padronizar, de nos relacionar com Deus, de forma que isso seja glorificado. A oração é uma forma de nos relacionar com o Senhor. O grande problema que temos enfrentado é que essa geração não tem buscado um relacionamento com Deus. As orações são igual o mercado, o fast food que tem crescido aí. Não é uma oração de relacionamento. Imagine você, o seu filho passa um dia, um mês, um ano que não relaciona contigo e chega para você, pai, me dá isso. Ou chega você para pedir, que não tem relacionamento, só para pedir. Qual é o teu sentimento em relação a esse filho? Que não é aquele filho que é atencioso, que gosta de conversar, se relacionar, que está com você, as coisas se aproximam para buscar pedir alguma coisa. Qual é o teu sentimento em relação a esse filho? Agora, pense no sentimento de Deus em relação a você e a Deus dessa forma. Sem se relacionar com Deus. Sem buscar a Deus esse relacionamento íntimo. Nós estamos estudando na quarta-feira o livro do Paulo Júnior. Como passar o dia com Deus. Ele nos ensina essa questão da oração, esse relacionamento com Deus, como passar o dia com Deus. E muitos crentes, as orações não passam aquelas orações rápidas, porque não sabe orar. Eles não tem palavra. Quando eu começo a orar, já foi embora, não sei mais o que falar, não sei como orar.
Então, para aprender, você já perdeu 2 estudos já na quarta-feira, mas continua fazendo quarta-feira agora, você vai continuar aprendendo. Precisamos aprender. O exemplo que nós temos de oração em Mateus 6, que fala sobre oração, uma oração que Cristo está acontecendo. Lucas 11, também o exemplo da oração que o próprio Cristo está que devemos orar. Eu quero agora voltar com os irmãos para Lucas 11. Onde o discípulo faz esse pedido. Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele cita o exemplo de como João ensinou os seus discípulos. João que menciona aqui, João Batista. Então ele nos ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Verso 3: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. 4: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Aqui é uma forma mais resumida da oração de Mateus 6, do 9 a 15. Mas Lucas aqui nos coloca esse princípio da oração. E quando o discípulo pede para ensinar a orar, Cristo ele ensina. Meus amados irmãos, os discípulos, eles tinham muitas dúvidas, como às vezes surge em nossa cabeça. E eles fazem perguntas. Por exemplo, quando Cristo conta a parábola, quando ele não explicava na hora, depois eles procuram: mestre, o que significa isso? O que isso quer dizer? Cristo nos ensinava só para eles, nos explicar para eles o que significava aquilo. O grande problema que nós enfrentamos é que parece que nós estamos muito dispostos a aprender. Nossa disposição a aprender parece ser tão pequena, tão pouca. Aí nós passamos para aquele outro lado de reclamar: nossa, eu fiquei ali tão difícil, tanto sofrimento, tanta luta, tanta batalha, uma luta por cima da outra, eu não sei como lidar com elas. Por que nós sabemos? Porque não queremos aprender com aquele que é mestre, que é Senhor, que nos deu a palavra. Eu quero concluir a palavra desta noite, meus caros irmãos. O que eles pediram para Cristo Jesus ensiná-los a orar? A oração é a forma mais esplêndida do relacionamento com Deus. A forma mais esplêndida de um relacionamento com Deus é a oração. A oração não é apenas palavras vazias. Essa oração é você abrir a palavra de Deus e falar com Deus no meio da sua palavra. Nós temos exemplos, vários exemplos de homens de Deus orando na Bíblia. E quando eles oram, quando eles falam com Deus, eles falam com Deus por meio da própria palavra de Deus. Assim que falou por meio de fulano tal, de Moisés, Joel, ou de um profeta que estava ali recitando a própria palavra de Deus. Assim que tu falou, Senhor. Foi assim que tu disse. Assim está escrito a tua palavra. Sabe que a criança, quando chega o pai, diz: pai, mas tu falou que era assim, mãe, tu falou que era assim. Aí você falou outra hora que era de jeito, mas tu disse que era assim. O que Jesus está falando? Pegue a palavra de Deus e se lance diante dele. Assim está escrito, a meu respeito, ao respeito da minha família. Assim está escrito, a Deus, a respeito da minha cidade, do meu estado, do meu país, da minha saúde, da minha vida. A palavra de Deus nos ensina como devemos orar. A palavra de Deus. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possa nos despertar para esse relacionamento com Deus no meio da oração. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor.
Pai bendito, nós estamos aqui em tua presença. Pai amado, diante do teu santo altar está as nossas vidas, ó Deus. Ó Deus poderoso, tu sabes, Senhor, como encontra os nossos corações. Tu sabes, ó Deus, como se encontra a nossa alma, os nossos relacionamentos contigo. Tu sabes, ó Deus, tu sabes de todas as coisas. Pai, a tua palavra nos ensina para buscarmos em Ti, a pedirmos, ó Pai, se tem falta de sabedoria, pedimos a Ti, para nos chegarmos a Ti por meio de orações, súplicas e ações de graça. Tua palavra nos ensina a levar de todas as nossas ansiedades. Tua palavra nos ensina a pedir, bater, buscar, porque Tu vai ouvir e vai responder. Tua palavra nos ensina que se pedirmos em nome de Jesus, Tu, Deus, responderá para que o Teu nome, para que o Teu Filho seja glorificado e exaltado. Pai, por isso nós chegamos a Ti, por meio da Tua palavra que nos ensina, que nos ordena a orar. Ao nosso Pai que está no céu, nosso Pai que é santo, que é grande e poderoso, ó Deus dos exércitos, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, desperte os nossos corações, faça arder em nosso coração o desejo de estar diante de Ti, em reverência, em temor, em santidade. Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, quebra de nós toda vaidade, todo orgulho, quebra de nós a vanidade de vez. Eu suplico a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, continue com o Teu povo, ó Deus, continue com a Tua igreja, nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, nos ensina, ó Deus querido, a viver para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome. Pai amado, esse é meu clamor, esta é a minha petição, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor.